E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e novamente com mais uma análise de card do UFC. Fiquei aí um tempo off, pois estava viajando, né? E por causa disso eu não gravei ah, a análise dos últimos dois eventos que teve, então fiquei devendo duas análises para vocês. Mas estamos de volta com um bom card, né? Tem umas lutas bem interessantes aqui, né? E, bom, vamos começar. Vamos começar aqui falando sobre elas. Naquele esquema que vocês já sabem, não vou falar de todas, vou falar das principais e de uma luta ou outra, assim, uma luta que eu queira falar, uma que eu acho interessante, né? Não vou falar de todas, vou falar de algumas. E vamos lá, que tem bastante coisa aqui pra gente falar. Começando por Júnior Tafa e Kevin Christian, brasileiro. E é o seguinte, mano. Essa luta aqui, na minha visão, tem. Tá ligado? Tem dois caminhos, né? Ou tu pega uma moeda e joga pra cima e, tá ligado? 50-50, pode ir pra qualquer lado. Ou a gente faz uma análise aqui mais. Tá ligado? Porque é o seguinte: Kevin Christian, novo na organização, diferente do Tafa, que tem mais lutas, tem 7 lutas já na organização, né? E, bom, o que eu tenho pra falar? Kevin Christian, nunca vi uma luta dele, já vou adiantar aqui, nunca vi. Ele ganhou no Contender Series e perdeu a primeira luta, né? Perdeu a estreia. Mas o Júnior Tafa, mano, o bicho vem de uma sequência muito ruim, vem de um momento muito ruim mesmo. 4 derrotas nas últimas 5 lutas e nenhuma derrota por decisão. Um nocaute e 3 finalizações, né? Ele que perdeu pro Walter Walker. E uma coisa interessante aqui que a gente tem é que a última derrota, né, de cada um, né? Ambos perderam para o Billy Elecana. Você sabe quem é Billy Elecana? Você não faz ideia, mano. Billy Elecana é esse cara. Vai carregar? É, ele aqui. Cara, ele finalizou os dois, tipo. Ele vem de uma sequência de 3 vitórias e 2 finalizações. Uma em cima do Tafa e uma em cima do Christian. E, tipo, mano. Eu não sei muito o que falar sobre essa luta, mano. Os dois perderam pro mesmo cara. O Tafa vem de uma sequência muito ruim e eu nunca vi uma luta do Kevin Christian. O Tafa, ele tava indo bem contra o Lecana até que ele acaba, se eu não me engano, foi Mata-Leão, mas ele tava lutando bem. E quando a luta foi pro chão, ele acabou sendo finalizado. E o Kevin Christian, ele tem bastante finalização aqui. Não sei se ele é um cara do Gil ou se ele é um cara do ou se ele é um striker, né? Mas, cara, eu vou ficar de Kevin Christian, brasileiro. Estaremos na torcida, por mais que eu acredito que o Junior Tafa, ele. Pô, pior que eu sempre falo isso. Eu sempre falo, mano, ele sabe que ele tem que ganhar. Mas, cara, é uma sequência bem ruim e a gente tem que lembrar de uma coisa. Isso daqui, a gente pode tomar ele como exemplo. Cara, como é que fica a cabeça do atleta, mano? Como é que fica a cabeça do lutador, né, mano? Depois de perder 4 das últimas 5 lutas. É bem complicado. Tem gente que lida melhor, tem gente que, tá ligado? Não consegue lidar muito bem. Mas eu vou ficar de Kevin Christian naquele esquema. Joguei a moeda e 50-50 vai de Kevin Christian, até porque eu nunca vi uma luta dele. E é isso aí, vamos para a próxima aqui. Taito Iwasa contra Louis Soderland. O Louis Soderland, ele entrou de última hora, eu acho, porque o Taito Iwasa não ia lutar contra ele, ia lutar contra outro cara, se eu não me engano, velho. Pior que ele ia lutar contra outro cara. E é o seguinte, mano, eu acho que será uma boa luta e acho que vai dar Tai. Acho que vai dar Tai Bam Bam Tuivasa. Por quê, mano? Porque, vamos lá, ele não vai ser nocauteado. Na minha visão, não vai ser. O Louis Soderland, ele entrou de última hora nessa luta e na luta contra o Walter Walker. Então, tipo, não que isso justifique muita coisa, mas exemplo, a luta contra o Perisic, até onde eu sei, foi uma luta que foi casada e aconteceu, não teve ninguém saindo, ninguém entrando. Porque quando o cara entra de última hora, ele meio que às vezes não tava, tá ligado, se preparando, não fez o camp. Tem muita coisa que pode ser levada em consideração, né? Mas tanto
pro cara que ficou na luta, quanto pro cara que vai salvar a luta, né? Então, tipo, tem muita coisa que dá pra analisar. E é o seguinte, velho, ele foi finalizado e nocauteado ambos nos primeiros rounds antes de fechar o segundo minuto de cada round. E Mano, a luta contra o Perisic, que na verdade contra o Perisic e contra o Alker, o início do Lewis Sutherland foi um início forte, né, mano? Pô, ele quebrou a perna do Walter Walker com um, dois chutes, nem sei, mano. E contra o Perisic, foi trocação logo no início, né? Ele acabou tomando aí umas porradas e, né, acabou caindo. E eu acho, mano, que vai dar tuivaça, porque eu acho que ele vai sair dessa fase horrorosa aqui de seis derrotas seguidas. Uma fase horripilante, né, mano? Caraca, nocaute, nocaute, sub e duas decisões. Acho que ele vai sair. Provavelmente a luta. Cara, pior que tem que ver também se ele vai mudar a estratégia. Mas acho que vai dar Taito Iwasa. O início do Luiz Soderland nas duas lutas foi um início bem forte. Só que deu no que deu. E acho que o Tuivasa tem mais. Tá ligado? Mais experiência, mais. Vai saber lidar melhor com isso. E acho que vai dar Taito Iwasa por nocaute ou decisão, né? Ou não. Shamil Gaziev contra Brandon Perisic, que foi o cara que a gente acabou de falar. Mano, esse cara aqui é perigoso, mano. Esse cara é perigoso. Treina na City Kickboxing, né? Recorde 6-1, tem poucas lutas, né? Mas ele é um cara perigoso, velho. Perigoso. 4 nocautes seguidos no primeiro round. São as últimas 4 lutas dele. E é o seguinte, mano. Ele é um cara muito grande, né? Boa envergadura. O Gaziev também é grande, só que o Perisic é maior. E acho que vai dar Perisic também. Acho que vai dar Perisic. Muito poder de nocaute. O Gaziev vem de derrota, mas perdeu pro Cortez Acosta, né? Que é um monstro também. Muito bom, tá numa fase muito boa. Mas posso falar, mano, acho que vai dar Perisic. Porque o cara é perigoso, tem poder de nocaute, tem boa envergadura, é grande. E. Tipo, não que eu acredite que essa luta vá pro segundo ou pro terceiro, tem boas chances de acabar no primeiro, né? Mas indo pro segundo ou pro terceiro round, tem aquele negócio do gás, né? Que a gente fala que o Gaziev não tem um bom cardio, né? O Perisic eu já não sei, ele só foi pro segundo round uma vez na vida dele. Mas eu vou ficar com a vitória do Brandon Perisic, né? Por nocaute. E é isso, vamos para a próxima. Tim Elliott contra Steve Seg. Uma luta interessante aqui nos pesos. Na categoria peso mosca, uma luta bem interessante. E vou falar aqui pra vocês. É um pouco difícil de até analisar essa luta aqui, porque a última luta do Tim Elliott foi contra o Kaya Sakura. Eu vi essa luta e ele tirou o Kaya Sakura pra nada. Só que o Kaya Sakura é aquilo, né, mano? Ele entrou no UFC com aquela mídia toda e, tipo, deu no que deu, perdeu pro Pantoja, perdeu pro Tim Elliott. Não lembro se ele lutou contra outra pessoa, acho que não. Mas, na teoria, o Kaya Sakura é um ótimo striker e perdeu, né, quando o Tim Elliott levou o jogo pro chão, levou a luta pro chão, começou a usar o jiu-jitsu, o grappling. E a gente tem aqui o Steve Seg, que é outra vítima, foi outra vítima do Pantoja e tava numa sequência bem ruim de 3 derrotas seguidas até ganhar do. É Odd Osborne? É Odd, né? Até ganhar do Odd Osborne. E na minha opinião aqui, o Tim Elliott vai levar. O Tim Elliott leva. Faz bastante tempo que o Seg não luta, desde agosto de 2025. E o Tim Elliott também, né? Desde agosto de 2025. Só que, mano, eu vejo o Tim Elliott ganhando, mano. Ele lutou muito bem contra o Kaya Sakura, que é um bom strike na teoria. Na teoria. E a última luta do Seg eu não vi. Vi as últimas 3 aqui, né? As 3 derrotas dele. E não vi a última luta. Lutou bem contra o Pantoja, foi uma lutaça. Contra o Kai foi obliterado. E contra o Brendo Moreno também não lutou muito bem. O Moreno deu uma aula. E acho que vai dar Tim Elliott. Se o Steve Seg buscar
um jogo de clinch, um jogo tentar derrubar. Acho que o Chariot vai levar melhor pelo pelo retrospecto aqui, né? Duas finalizações seguidas, ele demonstrou um bom jiu-jitsu na luta contra o Kaya Sakura. E é basicamente isso. Acho que o Chariot que está numa fase melhor, vai levar. E acho que vai dar decisão. Vejo uma decisão. Não acho que nenhum deles seja finalizado ou nocauteado, se bem que tudo pode acontecer. O Tielit é 9 anos mais velho que o Stiverseg, mas lutou muito bem contra o Kaya Sakura e mediante esse ótimo desempenho que ele teve, cara, eu vou de Tielit, é isso. Dariush e Killian Salkid, cara, essa luta aqui, mano, mano, essa luta aqui é o seguinte, querem acabar com o Dariush, mano. O Dariush, ele ganhou do Moicano e foi brutalmente nocauteado pelo Sandani. O que fizeram com ele? Casaram Dariush contra Manuel Torres, velho. Manuel Torres que é um monstro, cara, um monstro. Que não tem aqui, senão eu ia mostrar o perfil dele. Manuel Torres que é um monstro, um absurdo, grande nocauteador, tá no ranking. E casaram contra o Dariush. Beleza, Manuel Torres saiu. Não vai ter mais Manuel Torres. Contra quem que eles vão casar? Ah, vão casar contra o prospecto matador Killian Salkid. Que, tá ligado? Vem, pô, dando um show aí. Perdeu só uma vez, que foi a primeira luta dele. E está numa sequência incrível de não sei quantas vitórias. Ganhou no Contender. Nocauteou o Jubli, que é aquele indiano lá. Que inclusive não luta há uma grande cota aqui. Não luta há muito tempo. Enfim. Aí ele ganhou por decisão desse Ashmos. Deu aquele nocautaço, aquele head kick insano contra o Nasrat Hakpara. Ganhou desse cara com um chutaço, né? Foi assustador. E depois finalizou o Jamie Mularkey na última luta. Eu também vi essa luta dele, né? Contra o Jamie Mularkey. Então, o que dá pra tirar dessas últimas lutas? Muito poder de nocaute, muito explosivo, forte. O moleque é forte. Talvez não seja mais forte que o Dariush, mas é forte, tem força. Finalizou o Jamie Mularkey também, tipo, no primeiro round. Fez parecer fácil, mano. Lutou muito bem. Tem jiu-jitsu. Tem poder de nocaute, tem striking. Tem cardio, com certeza tem muito cardio, porque é um moleque novo. Já fez luta de 5 rounds, já fez luta de 3 rounds, né? Só que é o seguinte, ele tá contra o Dariush, que é um cara bem experiente, né? Que já foi muito bom antes de lutar contra o Charles, aí foi nocauteado pelo Charles, foi nocauteado pelo Tsarukian, foi nocauteado pelo Sandani. E é o seguinte, eu diria que o Dariush ganharia se ele não estivesse com o queixo totalmente quebrado, mano. O queixo do Dariush não é mais o mesmo. Ele perdeu 3 lutas nas últimas 4 por nocaute. As 3 lutas que ele perdeu foram no primeiro round. E óbvio que não dá pra comparar o nível dos atletas, né, mano? A gente tem aqui Charles, Tsarukian, Moicano e Sandani. Beleza, não dá pra comparar. Só que o Killian Salkid ele é muito bom, vem de uma sequência muito boa. Colocaram ele contra o Dariush pra ele entrar no ranking. Eu acho que ele vai entrar, porque o Dariush não está em condições de ficar tomando porradas monstruosas na cabeça. Ele vai ser nocauteado. Infelizmente, né, pô, o falho que quiser o Dariush, ele entrega, né? Ele entrega, fez boas lutas, faz boas lutas. Só que, mano, ele tá numa fase complicadíssima, mano. Que, tipo, qualquer coisinha ele cai, mano. Pior que falar assim é fácil, né? Mas a gente tem que levar isso em consideração. O queixo do Dariush não está nas melhores condições. Ou ele toma um knockdown, ou ele é nocauteado. E o Salkid, mano, ele tem um ótimo strike e muito poder de nocaute. E, cara, se a gente pegar essas duas coisas assim, mano, pô, um cara com o queixo quebrado e outro cara com grande poder de nocaute é um nocaute, né? Mas é aquilo, se fosse o Dariush de alguns anos atrás, eu diria que o Dariush ganharia, né? Porém, não é o Dariush de 2026. E, cara, eu espero que
Eu acho que o Salkid ganha e eu espero que não seja de forma brutal, tá? Porque, pô, aí também é paia, né, cara? Mas acho que vai dar Salkid, né? E é o seguinte, Carlos Prates contra JDM, Jack de la Madalena. Lutaça. É o seguinte, mano, pra mim essa luta aqui vai ser insana, vai ser muito boa. Na minha cabeça vai ser uma lutaça, uma das melhores do ano, né? Espero que seja. Quem viu a última luta do JDM contra o Makachev, pô, que raiva, mano. Que raiva de luta ruim que foi. O Makachev ficando em cima do cara por 19 minutos. Tem aqui, ó. Tem aqui o tempo de controle do Makachev. 19 minutos. Que barbaridade, que coisa horripilante que foi aquela luta. Essa luta aqui também foi uma bosta. 13 minutos de controle da Shevchenko. Não sei qual luta foi pior, não sei, velho. Mas é isso, mano. Beleza. Tivemos aí uma luta horrível contra o Makachev e agora teremos uma lutaça contra o Carlos Prates. Carlos Prates tem a chance de se tornar o primeiro do ranking, ganhando do JDM. E, mano, sinceramente, se o Prates ganhar, velho, não tem o que fazer, velho. Ele tem que ser o próximo a disputar o cinturão. Óbvio que eu acho que a gente vai ter Makachev contra Morales ou Makachev contra Hungary. Vai ter, né, alguma dessas duas lutas. E aí depois, se o Prates ganhar, tem que ser Makachev ou, enfim, o vencedor. Tem que ser o vencedor contra o Carlos Prates, velho. O Carlos Prates, ele vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6 nocautes, tá ligado? Perdeu só pro Ian Gary na decisão, mas nocauteia todo mundo, velho. E é isso, mano. Uma luta importantíssima para os dois. E vamos lá, já falei que é uma lutaça que eu quero muito ver e que é muito importante, mas quem ganha? Infelizmente não tem como os dois ganhar, porque eu gosto dos dois lutadores, né? Gosto de assistir os dois lutadores, né? Uh, Estarei torcendo sim pela vitória do Carlos Prates. Acredito que ele ganha a chance de disputar o cinturão vencendo, né? Então, pô, ia ser muito legal ver o Prates disputando o cinturão e tipo, pô, seria mais um campeão brasileiro, mano. E até onde eu sei, o Brasil nunca teve um campeão no meio médio, né? Porém, ele tem um adversário duríssimo pela frente. Dois strikers, dois ótimos strikers. Prates do Muay Thai, GDM, box afiadíssimo. E o Prates, né, com um Muay Thai afiadíssimo também. Se a gente... Beleza, vamos começar analisando as últimas lutas. GDM, Muhammad, Gilbert Burns e Kevin Holland, beleza. Carlos Prates, Leon Edwards, Geoff Neal e Ian Gary ou, enfim, Neil Magny. Analisando o retrospecto das últimas lutas, a gente vê um equilíbrio óbvio, tirando aqui o Makachev, que é totalmente fora da curva, acima da média. A gente vê um equilíbrio aqui, né? É complicado, mano. É uma luta boa pros dois, porque é uma luta de strike, né? O JDM não vai sofrer com o cara querendo fazer wrestling, nem o Prates também não vai sofrer com nenhuma tentativa de wrestling. Não acredito que nenhum dos dois vai tentar wrestling, né? E eu... Cara, pra não enrolar muito, que eu já enrolei demais, pô, eu acho que vai dar Carlos Prates, né? Acho que vai dar Carlos Prates porque... Beleza, o JDM tem um ótimo boxing, ótima esquiva, é rápido, tudo mais, tem poder de nocaute, mas o Carlos Prates tem mais poder de nocaute, isso é um fato. O Carlos Prates tem mais poder de nocaute, tem uma envergadura maior, acredito que ele vai fazer bom uso, né, dos chutes, tá ligado, da envergadura, e... acho que isso vai levar talvez leve um pouco de frustração pro Jack da Madalena e ele seja obrigado a encurtar, né? Vai encurtar daquele jeito, trabalhando o golpe na linha de cintura, enfim, cruzados. Só que o Prates, mano, ele mostrou um nível altíssimo nas últimas duas lutas, né? Contra o Neal e contra o Edwards. Mostrou um nível altíssimo, muito rápido, esquiva rápida, tudo mais. E, cara, mediante isso, velho, eu acho que o JDM não vai conseguir se achar com tanta velocidade assim. Talvez ele demore um pouco pra entrar assim no ritmo, né? Não sei, talvez um, dois, três rounds. Acho que o Prates vai se achar primeiro, vai tirar vantagem disso, vai causar dano ao JDM e vai ganhar, creio que por decisão. Isso se a luta não acabar lá pro quarto round, mano.
Aí chega lá, acaba no primeiro. Mas na minha opinião, vai acabar no quarto round, quinto, ou vai pra decisão, né? Óbvio que o Carlos Prates tem que tomar cuidado, porque o JDM é um ótimo striker, tá ligado? É muito bom mesmo. É muito fluido, muito rápido, tem ótimo contra-ataque. Só que, mano, quem viu a luta, as últimas lutas do Carlos Prates, viu o nível dele, mano. Tá no nível altíssimo, velho. E, cara, o JDM lutou contra o Makachev, lutou contra o Belal Muhammad, nocauteou o Gilbert Burns, né? Tem bons resultados. Só que, sinceramente, a gente também não conseguiu ver muito dele contra o Makachev, né, mano? Contra o Belal fez uma lutaça. Lutaça. Pros dois, né? Belal e JDM foi uma lutaça. Mas contra o Makachev, mano, a gente. Pô, a gente ia assistir, ia ver, ia, pô, vamos ver o nível dos dois. Mas, cara, o Makachev dominou, velho. Pô, e que merda, né, mano? Mas, levando em consideração os últimos resultados do JDM e do Carlos Prates e o nível mostrado nas últimas lutas, acho que vai dar Carlos Prates, porém uma luta perigosíssima, perigosíssima mesmo. Acho ainda mais perigoso do que o Ian Gary, porque o Ian Gary ele não nocauteia, não finaliza, tipo, tem, tá ligado? O JDM não, JDM é mais perigoso que o Ian Gary. Olha aqui, ó. Só decisão. A última vez que o Ian Gary nocauteou foi em 2023 contra o Daniel Rodrigues, né? E tipo assim, acho que vai dar Carlos Prates, porém é a luta mais difícil da carreira dele e a mais importante também, né? E é isso, estaremos na torcida. Acredito que vai ser uma lutaça, espero que seja. E é isso aí. Mano, cansei, velho. Nossa. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, né? Se gostaram, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative a notificação para receber o alerta, né? De próximos vídeos, de próximas análises, enfim.